Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Então, nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre o aprendizado não supervisionado. Vimos o aprendizado supervisionado e vimos todas as subdivisões. Não vou repetir nesta aula. Já repeti exaustivamente nas aulas anteriores e agora a gente vai falar do não supervisionado. Entendam só que a diferença entre um e outro. No supervisionado, nós indicamos a resposta para o modelo, para a geração do modelo, e no aprendizado não supervisionado, a gente não dá resposta nenhuma, a gente não fornece a label, tá bom? Vamos lá. Aprendizado de máquina, aprendizado não supervisionado. Então, olha só, aprendizado não supervisionado. A gente chama esse cara de clustering também. Ele consiste no que eu já vou ler nesse slide para vocês aqui. Nós damos para o algoritmo um determinado número de entradas, ou seja, pode ser objetos, qualquer coisa que você imaginar, tá? Por exemplo, no caso do Titanic, nós fornecemos a lista de passageiros, tá? É um tipo de lista. Então, nós damos para o algoritmo uma lista de objetos, uma quantidade de objetos, e ele vai tentar fazer clusterização, tá? A palavra é essa. Ele vai tentar separar aqueles objetos, agrupando os objetos pelas características mais parecidas uns com os outros. Então, vem aqui até inclusive para a gente analisar o dataset do Titanic. Então, é como se a gente passasse isso aqui para ele, né? E a gente não requeresse nenhuma resposta, tá? Porque no aprendizado supervisionado, a gente passa isso aqui como característica e a gente vai falar assim para ele. Eu quero que você preveja essa coluna aqui. Então, ele vai treinar, né? Por exemplo, com essa quantidade de dados aqui e vai saber a resposta. Depois, a gente vai passar somente isso aqui para ele, sem a resposta para ele predizer essa coluna. Então, a gente está requerendo do algoritmo uma resposta no caso do supervisionado. No não supervisionado, a gente não vai requerer essa resposta. Então, a gente até poderia passar essa coluna aqui, certo? Passar tudo. E aí, o que ele iria fazer? Aliás, passar até a classe que ele embarcou nessa primeira, segunda, terceira classe, enfim, passar tudo. Ok? E aí, o que ele poderia fazer? Ele poderia gerar várias respostas para você baseado em clusters, então ele poderia fazer dois grandes clusters que a gente pode ver aqui. Por exemplo, ele poderia deixar fazer o seguinte: eu vou vir aqui, vou ver nesse cara aqui e vou aplicar aqui um filter. Pronto ou não? Vou fazer melhor aqui, vou entrar aqui, vou inserir uma tabela nesse cara. Pronto, fica melhor para a gente classificar. Então, olha só. E como? Primeiramente, ele divide isso aqui em cluster. Então, olha só, ele poderia chegar aqui e segmentar em masculino e feminino. Então, ele poderia separar aqui. Todo mundo poderia fazer assim, ó. Esse é o cluster. Esse é o grupo de passageiros do sexo feminino, porque a característica deles é ter o sexo feminino igual, né? E o outro grupo seria o masculino. Então, são dois clusters, tá? Ele separou ali em dois grupos, separou em grupos. Ele poderia ir mais a fundo e separar masculino e feminino, e dentro de masculino, os pais. E quem não tinha filho? Dentro do feminino também, as mães. E quem não tinha filho? Enfim, ele poderia separar aqui por destino ou por embarque. Enfim, são várias decisões que ele vai tomar para fornecer para você as respostas. E aí você vai avaliar o melhor modelo, o que mais se encaixa no que você quer e vai retirar dele. Por fim, você encontra o modelo que te atende. Isso aqui é muito usado. Vamos vir aqui nos meus slides para mostrar para vocês. Olha só. Então, é um processo de agrupar um conjunto de objetos de maneira que os objetos do mesmo grupo ou cluster sejam mais semelhantes entre si do que em outros grupos. Então, os grupos, eles meio que não se parecem. A gente usa muito isso em segmentação de mercado. As empresas podem usar clustering para identificar grupos de consumidores com comportamentos ou características semelhantes para direcionar campanhas de marketing específicas.
Então, por exemplo, eu posso rodar um modelo na minha base de dados em que, baseado no comportamento, nos dados ali daquele consumidor, ele me diga se aquele consumidor ali é mais tendente a ser pai, a ter filhos ou a ser mãe ou não, tá? E aí, o que que eu faço? Na época do Dia das Crianças, eu disparo a campanha de Dia das Crianças para aquele grupo que parece ser pai e mãe. Então, é assim que funciona esse tipo de algoritmo. Então, esse é o algoritmo de clustering. Lembrando que aqui a gente não deu uma resposta para esse cara. E aí, pessoal, eu estou voltando aqui para recapitular com vocês, para recapitular tudo, né? E aí passar por esse slide da Microsoft aqui, explicando o que eu não expliquei anteriormente para poder dar a minha explicação, tá? Então, olha só, aqui dentro do aprendizado supervisionado, a gente tem a regressão, né? E eu falei para vocês que a palavra-chave ali era contínuo. Então, a regressão, ela te dá o rótulo, que é um valor numérico, ou seja, a resposta é um valor numérico, e número é algo contínuo. A gente aprendeu em matemática que o número ele é infinito. Entre 1 e 2 há infinitos números, então ele é sempre contínuo. Então, a tua resposta vai gerar um número. Agora, atenção! É claro que não é um número categórico, não é sim ou não, 0 ou 1, tá? Isso tem que ficar entendido aí na sua cabeça, tem que ficar claro. É um range de números, tá? É um intervalo contínuo de números. Então, aqui nesse exemplo, ele está pegando características, por exemplo, a temperatura, se o dia está ensolarado ou não. Qual é a época do mês? Então, ele junta tudo isso e, como resposta, ele te dá o número de sorvetes que aquele consumidor vai consumir. Então, poderia ter uma sorveteria, tá? Eu tenho uma sorveteria. Eu tenho os dados dos meus consumidores. E aí eu jogo esses dados no modelo para o modelo prever para mim quantos sorvetes aquele consumidor vai tomar, qual é a tendência. Então, quando a temperatura está alta, o dia está ensolarado e é início de mês. O que que isso pode significar? Que as pessoas receberam, elas estão com mais dinheiro, elas tomam 3 sorvetes. Agora, se for final do mês, mesmo estando ensolarado com a mesma temperatura, elas tomam um sorvete, que pode significar que elas têm menos dinheiro. Então, nisso, eu estou fazendo a minha predição baseado ali no dia do mês, combinado com outras características. Mas poderia ser, por exemplo, início do mês com chuva. As pessoas vão à sorveteria mesmo em dias chuvosos, mesmo com a temperatura, e pode depender da temperatura. Está chuvoso, mas a temperatura está alta ou está baixa. E aí varia o número de sorvetes. Então, o resultado é um número contínuo, tá bom? Então, essa é a regressão. Partindo para a classificação, a gente tem 2 tipos, a binária e a multiclasse. A binária, já falei para vocês, é muito simples, é sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, aqui a gente entra com um conjunto de dados de pacientes, tá? E aí, baseado nas características desses exames, o modelo vai dizer para a gente se o paciente está diabético ou não. Classificação multiclasse, a gente tem mais de 2 classes, né? Mais de 2 respostas. E é isso aí, é multiclasse. Então, por exemplo, eu entro com dados de pinguins. Reparem que esses pinguins aqui, eles parecem ser iguais, mas não, eles são diferentes. Um tem o bico amarelo, o outro tem o bico preto, mas tem a cara branca, e o outro tem o bico preto e tem a cara preta também. Esse aqui é maior. O bico amarelo é o menorzinho, tá? E esse aqui é do tamanho médio. Então, a gente vai entrar com dados dos pinguins no modelo, e aí ele vai analisar as partes do pinguim, vai analisar as medidas, tudo, e vai sair com a resposta ali pra gente. Vai dizer qual espécie é aquele pinguim, tá bom? Mais uma vez, a gente vai entrar também com um conjunto de dados que contém essa resposta para a gente treinar o modelo, ok? E aí, partindo para o outro lado, aqui para esse lado aqui de aprendizado não supervisionado, a gente tem o clustering, que é muito simples de diferenciar aqui do supervisionado, né? Aqui a gente não está fornecendo label, aqui a gente não está fornecendo a nossa resposta. A gente só está dando um conjunto de dados e ele faz clusterização.
Ou seja, ele vai manter em grupos indivíduos que são mais parecidos do que em outros grupos. Então, repara aqui, ó. Nesse caso, ele fez 3 clusters aqui, e a gente pode ver claramente que o tipo de cluster depende da espécie, né? Depende da espécie mesmo da flor. Agora, a gente podia fazer um cluster aqui em que fosse somente flores amarelas, então teria essas 3 aqui, e aí eu teria um cluster aqui de flor roxa ou violeta, né? Um vermelho e um... Não, esse aqui é violeta também. E um vermelho. Tá, então seria outro tipo de cluster, seria outra resposta, tá bom? Então fica aí para vocês esse cara, mais uma vez. Ele foi retirado da documentação oficial da Microsoft. Significa que caem esses tipos aqui na prova, então você tem que saber diferenciá-los, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço, até lá!